Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema A Teoria Estruturalista. Ao final de seus estudos, esperamos que você conheça os principais autores da teoria estruturalista e suas contribuições. Entenda o que é poder e quais os tipos definidos por Eltson. Aprenda a distinguir estrutura formal e informal. Identifique as tipologias organizacionais e compreenda as contribuições da teoria estruturalista para a evolução do pensamento administrativo e as principais críticas a esse modelo. Vamos lá? A teoria estruturalista buscou integrar os preceitos da escola clássica e da escola de relações humanas, e teve como precursor Amitai Eltson. Ela tratava das tipologias organizacionais e da interação entre as organizações e o ambiente. Os estruturalistas viam as organizações como um todo formado por partes, uma unidade social e como um sistema aberto, além de reconhecerem a existência de vários tipos de organizações. As empresas exercem poder sobre os indivíduos para que eles cooperem, o que vai depender do envolvimento com a corporação. Assim, Eltson propôs 3 tipos de poder. O poder coercitivo, baseado em sanções, ameaças, coação e medo. O poder utilitário, estruturado nas recompensas materiais, como salários, benefícios e serviços. E o poder normativo, baseado em símbolos normativos e sociais e valores éticos e morais. Já os graus de envolvimento do indivíduo com a organização podem ser o alienatório, o calculista e o moral. Estudiosos também pesquisaram sobre as estruturas das organizações, que podem ser formais ou informais. A estrutura formal é criada deliberadamente, tem origem na burocracia e busca reduzir incertezas e regular o comportamento humano. A estrutura informal surge espontaneamente das relações de afinidade e necessidade de afiliação entre as pessoas. Blan e Scott estudaram as relações entre as estruturas e entendiam os conflitos como algo positivo, pois geravam mudança e inovação. Os autores identificaram 3 tipos de dilemas: entre coordenação e comunicação, entre burocracia e especialização e entre planejamento e iniciativa. Os estruturalistas buscaram agrupar e comparar as organizações, definindo tipologias. A tipologia de Eltson as classifica em 3 tipos de acordo com as relações de poder e envolvimento. As organizações coercitivas relacionam as sanções impostas pela organização para fazer com que os indivíduos obedeçam, por meio de ameaças, coação e medo. O envolvimento do indivíduo é alienatório. Prisões, campo de concentração e hospitais psiquiátricos fazem parte desse tipo de organização. Uma prisão é exemplo de organização coercitiva, pois os agentes penitenciários, para manter a ordem e a obediência dos presos, utilizam do poder coercitivo, como, por exemplo, proibir o banho de sol dos que desobedecerem, ou isolá-los na solitária, caso sejam violentos. As organizações utilitárias estão relacionadas com a utilização de recompensas materiais para assegurar a obediência do indivíduo. O envolvimento do indivíduo é calculista. Organizações industriais, de comércio e serviços fazem parte desse tipo de organização. Já as organizações normativas trazem valores sociais e morais que são compartilhados pelo indivíduo, pois o seu envolvimento é moral. Igrejas, hospitais, universidades e entidades políticas fazem parte desse tipo de organização. A tipologia de Blan e Scott se baseia nos beneficiários, ou seja, nos membros proprietários, clientes e público em geral. Assim, existem as associações de benefícios mútuos, nas quais os próprios membros são beneficiados, como sindicatos, cooperativas e consórcios, as organizações de interesses comerciais, quando os proprietários e acionistas são beneficiados, como as empresas privadas, as organizações de serviços, quando os clientes são os beneficiados, como escolas, hospitais e entidades religiosas, e as organizações de Estado, quando os beneficiários são o público em geral, como correios, organizações militares e segurança pública. As principais contribuições do estruturalismo para a administração foram a integração de estudos das escolas anteriores,
as organizações como sistemas abertos, os vários tipos de organizações e o conflito como algo positivo. As principais críticas feitas ao estruturalismo foram que alguns autores não a consideravam como teoria e que as tipologias organizacionais tratavam de aspectos unidirecionais. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e compreendido um pouco mais sobre a teoria estruturalista. Ela surge como síntese das escolas anteriores e contribui com a administração ao reconhecer a existência de vários tipos de organizações, ao classificá-las e enxergá-las como sistemas abertos. Obrigado pela sua companhia e até breve.